E eu queria hoje, amados, trazer uma palavra para vocês, que está lá. Eu quero me basear em Provérbios capítulo 3, a partir do versículo 9. Provérbios 3, a partir do versículo 9. É um texto que a gente usa muito quando nós estamos fazendo um momento de dízimo e de ofertas. Mas eu quero trabalhar um pouquinho o princípio aplicado aqui nesse texto. Eu quero trazer isso para a nossa vida. Semana passada eu falei sobre 4 propostas que Faraó faz sobre a nossa vida para impedir que nós possamos viver a plenitude daquilo que ele tem para cada um de nós. Vocês lembram? Não sei se vocês lembram. A primeira é, você quer adorar a Deus, você adora a Deus, mas adora aqui no Egito mesmo, fica aqui no mundo mesmo, né? Você adora a Deus, mas não sai do mundo, fica no mundo. Fica vivendo como as pessoas do mundo vivem, faz tudo que as pessoas do mundo fazem, viva como o mundo vive. Era essa a proposta de Faraó. Aí a segunda proposta de Faraó foi a seguinte: olha, faz o seguinte, tá bom, eu vou abrir uma concessão para você, você vai poder até ir, mas é o seguinte, você sai do Egito, mas você não vai muito longe, tá? Eu te dou liberdade para você dar uma esticadinha, mas não muito longe. E nós falamos um pouco sobre o que isso representa na nossa vida cristã. O que o inimigo quer fazer conosco é, tudo bem, você pode abraçar a fé, mas você só não precisa se aprofundar muito. Você não precisa, você nem precisa ir no culto talvez todo domingo. Você não precisa orar tanto. Você não precisa jejuar. Você não precisa ir tão fundo. Você não precisa ir tão longe. Faz o seguinte, leva uma vida cristã normal, né? Você já viu gente falando assim, eu queria ter uma vida cristã normal, e eu descobri que não existe vida cristã normal, porque vida cristã normal é incoerente com o que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus diz que nós somos loucura para esse mundo, então o mundo sempre vai achar a gente louco pelo que a gente faz, é loucura. É interessante, né? É muito comum, ninguém questiona as pessoas torrarem dinheiro nas baladas, nas festas, com maços de cigarro, com bebida, ninguém questiona. Agora, se você falar que você está no corpo de Cristo e você está trazendo a tua oferta na casa do Senhor, cara, você é louco, cara, por que você está dando dinheiro para o pastor, você está dando dinheiro lá para a igreja, o que é isso? Porque as pessoas não entendem. Agora, quando você dava o dinheiro lá para a companhia de cigarro, quando você dava o dinheiro para a companhia de bebida, isso não tinha problema nenhum. As pessoas veem isso como normal. Então, o segundo convite de Faraó é, tudo bem, não seja muito radical. Seja assim, um cristão, mas não vai muito longe não, né? Oi? Low profile, ou seja, assim, meia boca, né? Meia boca. Aí o terceiro proposta de Faraó, Faraó fala, tá bom, para parar essas pragas aí, me faz o seguinte, então, eu vou deixar vocês irem, vocês vão, só que é o seguinte, vai só os homens, a tua família não. E a gente falou um pouquinho sobre como o inimigo quer reter a nossa família, quer que a gente sirva a Deus sem a nossa família. E o propósito de Deus para a nossa vida é que eu e a nossa casa, assim como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse tem que ser a chama que arde no nosso coração. Mas tem uma quarta proposta de Faraó. Faraó depois, por último, fala o seguinte, fala, olha, tá bom, você pode ir, pode levar as tuas famílias, leva a tua família e tal, só que os teus bens, o teu gado, as ovelhas, os bois que vocês têm vão ficar aqui no Egito. E Moisés fala assim, nem a unha deles vai ficar aqui. E essa proposta, essa última proposta de Faraó, é uma proposta, eu comecei a falar disso um pouquinho semana passada, é uma proposta que tenta reter, porque ele sabe que quando você deixa os teus bens,
quando você deixa os teus bens no Egito, quando você deixa eles e não consagra eles ao Senhor, você vai ficar escravo daquilo. Você vai ficar retido naquilo que Deus tem de bênção para a tua vida. Porque o teu coração está preso lá no Egito através dos teus bens. E Moisés sabia disso, ele falou, não vai ficar nada aqui no Egito, eu vou consagrar tudo ao Senhor, eu vou adorar o Senhor com todos esses elementos. E é a partir desse ponto que eu quero entrar no texto de hoje. Provérbios capítulo 3, no versículo 9, diz assim: honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Esse texto traz em si alguns princípios muito fortes, né? E eu queria que a gente lesse ele juntos novamente. Vamos ler junto? Honre o Senhor com todos os seus recursos. Coloca o próximo versículo. E os seus celeiros ficarão plena. Olha, vamos parar nesse texto e analisar ele. Ele tem, o versículo 9 vai nos falar sobre ele começa com um imperativo: honre o Senhor com os teus bens e com os primeiros frutos. E logo em seguida ele vem com uma promessa: e os teus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Quem não quer ter a sua vida transbordante? Quando está falando aqui dos seus celeiros ficarão plenamente cheios, você precisa entender a linguagem da época, que na época não existia praticamente dinheiro, a moeda, os bens da pessoa era aquilo que a terra produzia, ou eram os animais, era a colheita dele. Então, se fosse para a gente traduzir para os dias de hoje, os seus celeiros ficarão plenamente cheios. A gente poderia falar assim: a tua conta no banco vai ficar gorda, né? E os teus barris vão transbordar. Você vai ter recursos de sobra. É mais ou menos isso que está o texto falando. Então, todo mundo gosta, e todo mundo, se eu perguntar aqui, eu não vou pedir para levantar a mão, porque eu sei que todo mundo levanta. Quantos gostariam aqui de ter sua conta recheada, de tal forma que você não tivesse que se preocupar com amanhã, com não sei o que? Todo mundo. Só que para a gente viver a promessa, existe um princípio. Isso a Bíblia vai nos mostrar várias vezes. Para a gente viver a promessa, existe um princípio. E qual é o princípio? O princípio é o que está no versículo 9. Honre ao Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. É interessante porque não é simplesmente o recurso, é o melhor do recurso, é a primeira parte do recurso. E a gente vai ver um pouquinho o princípio que está por trás disso. Eu sempre digo uma coisa, amados: Deus não precisa dos nossos recursos. Você sabia disso? Tem gente que acha que vai dar uma esmola para Deus. Tem gente que fala: Deus está precisando, né? Eu vou ajudar Deus, aí vou dar uma oferta para Deus, porque Deus está precisando, ou vou dar uma mãozinha. E quando eu falo de recursos aqui, eu quero, embora o texto esteja trazendo o sentido de recursos no sentido material mesmo, mas eu quero expandir recursos para a tua vida, para os teus dons, para os teus talentos, para aquilo que Deus te deu. Deus está falando: honra a Ele com todos os recursos que Ele colocou na tua vida. E tem gente que acha que está fazendo um favor para Deus, mas Deus não precisa do nosso recurso. Quem precisa aprender esse princípio para ser abençoado somos nós, porque somos nós que somos abençoados quando nós entendemos esse princípio. Não é Deus que vai ser beneficiado.
A Bíblia diz lá em Atos 17, 24, que Ele é o dono, Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Deus não tem necessidade. Quem tem necessidade somos nós, de termos a nossa vida, né, liberta do apego aos recursos, a isso que esse mundo coloca muitas vezes na nossa vida. Então, quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Malaquias, a gente vai ver alguma coisa interessante. Interessante que o que Deus está querendo nos ensinar não é sobre nós simplesmente darmos a Ele os nossos recursos, mas é a gente honrar. Deus não está preocupado com o recurso, Deus está preocupado com a honra. Você está me entendendo? Deus está preocupado com o coração. Deus não está preocupado com a oferta, Deus está preocupado com o coração que você dá a oferta. Tanto que outros textos da palavra vai falar assim, aquele que dá, dê com alegria. Porque Deus não quer que você vá trazer um momento, uma oferta ao Senhor. Puxa vida, essa oferta, né, eu podia estar fazendo tanta coisa com essa oferta que eu vou dar para o Senhor. Eu gosto muito da África, gente. Eu estive na África algumas vezes e é muito lindo. E é uma característica, acho que cultural deles, porque eu já vi vários vídeos. Eu estive em Moçambique, mas na África do Sul também. Mas eu já vi vários vídeos e conheço pastores que foram em outros locais, Angola, Gana, vários outros, Zimbábue. Eles têm uma cultura, embora eles tenham uma escassez, embora eles vivam, às vezes, numa condição muito precária em relação ao que a gente tem aqui, o ato de ofertar para eles é uma grande celebração. É muito lindo, eles põem normalmente os gasofiláceos na frente da igreja, e a igreja vem dançando e celebrando no momento de oferta, é um momento de alegria, e a gente vê o coração daquelas pessoas naquele momento. Mas eu queria ler com vocês o texto de Malaquias, capítulo 1, do versículo 6 até o 10. Olha que interessante. Ele diz assim: o Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra o seu pai. Dá para colocar aí? Malaquias 1, de 6 a 10. O filho honra o seu pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o seu pai e o seu senhor, onde está a honra e o respeito que eu mereço? Vocês têm desprezado o meu nome. Ele está falando assim: olha, se um filho normalmente honra o pai e um servo respeita o seu senhor, eu sou o pai e eu sou o teu senhor. Então, cadê a honra que vocês deveriam dar a mim? Diz o Senhor, né? Mas vocês me perguntam, de que maneira nós temos desprezado o teu nome? E aí ele responde: vocês os desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre o meu altar. E vocês perguntam, de que maneira contaminamos os sacrifícios? Vocês contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado vocês oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas para o teu governador e vejam como ele ficará satisfeito e se agradará de você, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu parar aqui um pouquinho, eu vou retomar. Você está entendendo o contexto? O Senhor começa a falar para o povo que o povo não estava honrando ele. E aí o povo falou: mas como a gente não honra o Senhor? Ele falou: vocês já pararam para prestar atenção de como vocês têm trazido as ofertas de vocês? Vocês têm trazido os animais cegos, vocês têm trazido os animais aleijados e doentes. Eu quero que você entenda um pouco. Na época, o cerimonial de sacrifício no templo era feito através de animais. Animais eram levados para serem ofertados ao Senhor e sacrificados. E olha a mentalidade das pessoas: eu vou matar mesmo um animal ali? Qual o problema eu levar um animal cego, né? Já que o sacrifício vai ser feito de um animal, não vou pegar o melhor aqui, né?
Eu vou pegar, é que nem você, sei lá, você criasse galinha, você pegar a galinha lá para fazer a canja, aí você fala, pegar essa galinha aqui que está meia manca mesmo, não tem problema, e passa a mão nela. Vocês entenderam? Deus está falando sobre o coração, sobre a motivação. Sabe aquele negócio de que, é para Deus, eu faço de qualquer jeito? Eu já vi gente que faz assim, oferta de qualquer jeito, serve de qualquer jeito. A pastora Sônia está me lembrando de um episódio que nós tivemos na igreja, eu nunca me esqueço. Foi inesquecível aquele, a pastora Hélia também, ela está torcendo. Uma vez uma pessoa nos ligou e falou assim, pastor, nós temos uma rede de lojas de sapatos aqui, e a gente quer ofertar uns pares, tem sapatos que saíram de moda, né? Estão fora de moda, então a gente quer ofertar, a igreja pode fazer um bazar e levantar recursos, pode dar esses sapatos para as pessoas, para missões. A gente falou, puxa irmão, que bênção, manda para a gente. Aí ele falou, só tem um problema, a gente não tem transporte e tal, dá para a igreja buscar lá no nosso depósito? Aí a gente arrumou um caminhão e tal, foi lá, buscou, e era um monte de sapato. E aí, ali embaixo, onde hoje é o lobby de entrada da igreja, ali era um salão do Kids, encheu aquilo ali, nós despejamos ali, encheu. E aí, a gente foi fazer a triagem dos sapatos. Vocês não têm ideia. Depois, gente, sapatos estavam podres, apodrecidos. Não é assim, não tinha, você pegava ele esfarelava. Acho que eles devem ter guardado num local úmido. Aquilo não servia para nada. Daquela pilha lá, se a gente tirou, sei lá, uns 10 par, foi muito, acho que nada. Chegou uma hora que a gente desistiu de fazer triagem. Nós tivemos que pagar um caminhão para trazer o frete para trazer o negócio para a igreja, e depois tivemos que pagar um caminhão para levar o lixo embora. É mais ou menos isso que Deus está falando. A pessoa, eu acho que ela queria se livrar do entulho lá no depósito dele, e falou assim, vou falar para o pessoal da igreja vir fazer essa limpeza. Às vezes a gente fazia bazar e pedia roupa para a gente dar. A pessoa vinha trazer umas roupas, gente, rasgada, furada, né? É lógico, não precisa nem trazer desse jeito. Você vai querer dar para uma outra pessoa aquilo. É mais ou menos isso que Deus está falando. Ele falou assim, vocês vêm e trazem uma oferta para mim, vocês trazem os piores animais que vocês têm para trazer e me dar de oferta. O coração de vocês está errado. O coração de vocês não é um coração generoso de abençoar. E olha como ele continua o texto. Ele ainda depois fala assim, faz o seguinte, apresenta essas ofertas para o governador, dá essas ofertas para as pessoas que você conhece e vê se elas vão aceitar. É isso que Deus está falando. E ele diz assim no versículo 9, vão em frente, supliquem a Deus para que tenha compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia? Uma vez que vocês apresentam esse tipo de oferta. Ele está falando, o que adianta você está falando que você vai suplicar a Deus, mas a oferta que você tem dado é desse jeito, com esse coração? Diz o Senhor dos Exércitos. E aí ele termina no versículo 10, chutando o pau da barraca. Ele fala assim, quem dera um de vocês fechasse a porta do templo, para que não se acendesse em vão o fogo do meu altar. Eu não me agrado de vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Vamos pensar bem. Deus está preocupado com a oferta? Se Deus estivesse preocupado com a oferta, ele fala assim, sabe aquele negócio que a gente faz? Cavalo dado não se olha os dentes, né? Dá aí a oferta que for. Não, Deus não está se preocupado com a oferta. Deus está preocupado com a motivação e com o coração. E eu volto a falar, amados, eu não estou falando só de dinheiro, estou falando de tudo que a gente oferta para o Senhor. Seja o nosso tempo.
como voluntários na igreja, seja o nosso serviço, seja o abrir da nossa casa, se a gente faz isso de qualquer jeito, para Deus isso não tem valor nenhum. Deus não está preocupado com aquilo que a gente dá, mas sim com o coração com que nós damos. Se você vai, eu já contei aqui a história uma vez, né? Vou contar de novo, de um pastor de Belo Horizonte, que ele falou que uma moça chegou para ele e falou: pastor, é o seguinte, está tendo célula na minha casa, mas eu queria entregar a célula, porque eu não quero mais célula lá. Aí o pastor falou: tá bom, por quê, irmã? O que aconteceu? Não, sabe o que é, pastor? Eu comprei um sofá branco e tem muita criança na minha célula, e as crianças sobem em cima do sofá branco e tal, e virou um caos aquele sofá branco. Aí o pastor falou que olhou para ela e falou: irmã, se você está mais preocupada com o teu sofá do que com a tua célula, a tua casa ser um instrumento para abençoar a vida das pessoas, quem não quer mais a célula na tua casa agora sou eu. Até se você mudar a ideia, agora quem não quer sou eu. Você entendeu como a gente pode servir com motivações erradas? A pastora Sônia, hoje no final do culto, ela até ministrou sobre Coríntios 13. A gente pode, lá em 1 Coríntios 13 fala que você pode dar a tua vida com a motivação errada. Você pode ofertar com a motivação errada. Você pode falar: eu vou dar minha vida, e se entregar, realmente dando a tua vida com a motivação errada. Deus não está olhando para nós, amados, por causa daquilo que nós damos, mas Ele está olhando para o nosso coração acima de todas as coisas. Como é que eu posso saber disso? É simples. A gente pode olhar, por exemplo, Gênesis capítulo 4, versículo 2 a 5. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou... Gente, eu vou pedir um favorzinho. Você que está com criança, tá difícil um pouquinho para mim. A gente tem uma sala ali próximo da escada, que tem uma TV, você pode sentar lá com o seu bebê, bem confortável, assistir o culto lá, tá? E acho que vai ser bom para o bebê, bom para você também, tá bom? Amém? Tá bom? Voltando a Gênesis capítulo 4, no versículo 2 a 5. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas, e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou uma parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou dos melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou a oferta de Abel, mas o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. Olha que interessante, Caim e Abel trouxeram uma oferta para o Senhor. O Senhor aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a oferta. Deus está preocupado com o coração. Por quê que a gente sabe? O texto vai falar: Caim apresentou parte da sua produção como oferta ao Senhor. Abel ofertou as melhores porções dos cordeiros dentro das primeiras crias do seu rebanho. Abel olhou e falou: o que é que eu tenho de melhor aqui? É isso que eu vou ofertar, é isso que eu vou oferecer. Caim falou assim: eu vou oferecer alguma coisa. É que nem pessoas que falam assim: pastor, sabe o que é? Eu não oferto a igreja porque ultimamente não tem sobrado nada. Se você dá para Deus o que sobra, essa oferta não precisa nem ser dada. Não dê para Deus o que sobra, porque para Deus a gente dá aquilo que é primazia, que é primícia da nossa vida. Porque Deus quer o nosso coração, amados. Deus quer que a gente possa ofertar, que a gente possa honrar Ele através daquilo que tem de melhor para a nossa vida.
e não daquilo que está sobrando. Quem dá o que sobra não honra a Deus. Tem um outro exemplo no Novo Testamento, né? Tem gente que fala que esse assunto é um assunto do Antigo Testamento, mas o Novo Testamento diz assim, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com a sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Ele levou apenas uma parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, e afirmou que aquele era o valor total, e ficou com o resto. Então Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás entrar no teu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte daquele dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como você pôde fazer uma coisa dessa? Você não mentiu para nós, mas você mentiu para Deus. Essa passagem para mim é muito significativa, muito forte. Ananias e Safira decidiram fazer uma atitude de generosidade. E eles vendem uma propriedade. Ninguém tinha pedido para eles fazerem isso. Pedro está falando aqui. Ninguém tinha falado. Na igreja eles não tinham feito nenhuma campanha para isso, nem nada. Ele vendeu porque quis. Mas ele quis fazer uma média com a igreja. É mais ou menos isso, né? Já viu gente que quer fazer uma média? O cara vem assim e fala, ó, pastor, quero mostrar a oferta que eu quero dar para o senhor. Vendi o terreno, vou dar para a igreja. O dinheiro que eu vendi ali daquele terreno todo, eu vou dar para a igreja. Aí ele chega, só que ele quando ele viu o dinheiro, acho que ele vendeu o negócio, fez um bom negócio, vendeu por muito, né? Aí ele pegou e falou, não, acho que é muito dinheiro para eu dar, né, para a igreja, né? Acho que a intenção dele inicial até era dar, mas depois quando ele viu o dinheiro, e a gente quando vê dinheiro na mão, né? Tem gente que faz, às vezes, voto com o Senhor, fala, se eu conseguir aquela causa na justiça, eu vou dar uma oferta generosa para o Senhor. Aí quando o dinheiro cai na conta dele, ele fala, não, aí é muito, agora não, né, vamos mudar de ideia. É mais ou menos isso que Ananias faz. Quando ele vê o dinheiro, ele fala, não, chamou a Safira, a mulher dele, falou, que tal a gente separar uma partezinha desse dinheiro aqui, a gente dá uma parte para a igreja, mas outra parte aqui a gente guarda aqui. É mais ou menos isso que ele fez, né? Mas ele falou que ele estava dando o dinheiro todo. Ele falou assim, estou trazendo a oferta aqui para o Senhor, meu coração é muito grato a Deus, eu estou ofertando isso. Eu volto a falar, amados, se Deus estivesse preocupado com a oferta, ele receberia assim mesmo. Deus não estava preocupado com a oferta, Deus estava preocupado com o coração. Sempre. Toda a Bíblia você vai ver isso. Deus não está preocupado com a tua oferta, com os teus recursos. Deus está preocupado com o teu coração. E aí, é interessante porque Pedro fala, cara, como é que você deixou Satanás entrar no teu coração? Você mentiu para o Espírito Santo de Deus. Não foi a nós que você enganou, você está enganando a Deus, você está tentando enganar a Deus. E o desfecho é terrível, né? Assim que Ananias ouve essa palavra, caiu no chão e morreu. E um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Mais uma vez, amados, é interessante. É interessante nessa passagem a gente ver que Satanás, ele não impede a oferta. Satanás, ele não impediu, não falou para Ananias, Ananias, faz o seguinte, não entrega aquela oferta para o Senhor, não. Ele não trabalhou na entrega da oferta, ele trabalhou o quê? Na motivação. Faz o seguinte, Ananias, separa um pedacinho para você, tal, e aí entrega o resto. Aí você faz uma média lá, você vai ficar bem na fita. O Senhor vai se agradar de você, porque afinal de contas foi um bom terreno que você deu. Deus não está querendo a nossa oferta, Deus quer o nosso coração. Por isso que nós, nesta igreja, que nós somos contra o evangelho da prosperidade, sabe? Aquele evangelho que é pregado,
talvez em alguns locais, onde fala, olha, dê o dinheiro, porque Deus vai te dar 10 vezes mais. Você já começa com a motivação errada no coração. O cara dá porque ele está pensando em fazer uma aplicação. Que outra aplicação dá 10 vezes mais? Nenhuma. Ele fala, esse negócio é bom, eu vou tentar. E aí passa na televisão um cara falando, olha, eu dei uma oferta e Deus deu 10 vezes mais e eu agora comprei esse carro. Aí mostra um carro importado lá, bonito e tal. E aí quem está assistindo, a cobiça já entra no coração dele, né? Porque esse negócio é uma coisa contagiante. Você fala, caramba, esse negócio, né? É que nem aplicar. Me perdoem, gente, mas não pode falar. Não, tem gente que chega para você e fala com uma aplicação. Cara, eu tenho uma aplicação maravilhosa aí para você, dá 10% ao mês de juros. Aí você faz as contas e fala, caramba, 10% ao mês de juros. Se eu tiver 10 mil reais a aplicar com o cara, eu vou ganhar R$1.000 por mês. Em 10 meses eu já vou ter o capital, né? Se esse negócio existisse, fosse bom, você acha que alguém vinha oferecer para você? O cara mesmo fazia com a grana dele, ele ficava rico. Aí o cara traz para você, mas aí, por que tem gente que cai nessas coisas? Por quê? Gente, eu conheço essas histórias, desde que eu sou criança eu conheço essas histórias. Eu me lembro de adolescente, meu irmão um dia chegou para mim e falou assim, olha, eu conheci um cara, o cara tem uma aplicação, cada hora eles inventam uma coisa, uma hora é boi, outra hora é Bitcoin, outra hora é não sei o que tal. E aí o cara vem e fala, se aplicar nisso você vai ganhar grana fácil. Gente, ganhar dinheiro fácil é o desejo de todo ser humano, sem esforço, sem trabalho. E aí a ganância vai, e a pessoa quer ganhar dinheiro fácil, entra nessas enrascadas, e quando ele vê, pouco tempo atrás o irmão chegou para mim e falou, pastor, eu fiz uma aplicação assim, um cara chegou aí, era um bom negócio. Eu falei, cara, não sei não, cara, mas eu acho que você entrou num barco furado. Não, eu conheço gente que aplicou e recebeu, já está há 3 meses recebendo. Eu falei, cara, você está perguntando a minha opinião, eu tenho quase certeza que você é um barco furado. Aí ele me liga uma semana depois e falou, pastor, fui tentar tirar o dinheiro lá que eu tinha aplicado, o cara falou que está bloqueado, que não sei o que, não sai e tal, e que não sei o que, perdeu. Mas é a ganância. Agora o cara vai na igreja, aí tem uma igreja que oferece, cara, você aí aplica, depois você vai receber 10 vezes mais. O cara fala, vou de cara. Coração errado. Deus não quer o teu dinheiro, Deus não quer fazer negócio com você. O negócio que Deus quer fazer com você é que você dê o coração teu para Ele. Ele quer ser o dono da tua vida, do teu coração. Ele quer ser o Senhor da tua vida. Uma outra passagem interessante, né? Jesus, Marcos capítulo 12, versículo 41, né? Agora o pastor Paulo já preparou, né? O texto, dá para pôr aí? Marcos 12, 41? Põe aí no pessoal aí da galeria, está me vendo? Dá para ver só a pontinha aqui, mas diz assim, Jesus... Faz de conta que eu sou Jesus, tá, gente? É meio pretensão, mas só para ilustrar, tá bom? Jesus sentou-se perto da caixa de ofertas do templo e ficou observando o povo colocar o dinheiro. Imagina a cena, gente, né? Eu não sei, às vezes a gente passa por esse texto e a gente não para pensar, atenção. Jesus sentou do lado ali do gasofilácio, né? E ficou observando o pessoal trazer oferta. Momento de oferta, legal, Jesus sentou e ficou lá. Aí chegou um cara, o povo colocar o dinheiro. Os ricos vinham e contribuíam com grandes quantias. Na época, o dinheiro era moeda, né? Não tinha papel, não tinha Pix, né? Não tinha cartão de crédito, né? Essas coisas você não ouve, assim, não dá para você dimensionar quanto que a pessoa ofertou. Mas naquela época dava para você dimensionar, porque eram moedas, e o cara vinha, você imagina, um cara rico chegava aqui, Jesus está sentado aqui,
E ele vinha com aquele saco cheio, né? E ele vinha aqui, despejava, aquilo fazia uma barulheira no gasofilaço, né? E aí Jesus olhava para a cara do cara assim, uau, interessante. Aí vinha outro e despejava. Aí o texto diz o seguinte: então veio uma viúva pobre e colocou 2 moedas pequenas. Imagina a cena. Coloca plim, plim, 2 moedinhas. Eu fico imaginando o pessoal caçoando talvez daquela viúva, falando assim: olha, para que ela deu? Para dar 2 moedas era melhor não ter dado nada, né? É mais ou menos isso que eu imagino que as pessoas talvez estivessem ali ao lado pensando, né? E aí Jesus continua falando, versículo 44, eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que ela tinha. Ela deu tudo o que ela tinha. Em outras traduções está, ela deu tudo o que ela possuía para viver. Quem deu mais? Aquele que despejou um saco enorme de recursos, ou aquela que falou: Senhor, eu não sei como eu vou me alimentar amanhã, mas eu quero ofertar o que eu tenho hoje, eu quero colocar nas tuas mãos. Completamente diferente. Aí a gente lembra lá da viúva de Sarepta, né? Quando o profeta pede para ela fazer ali um pedaço de pão, e ela fala: mas eu só tenho esse pedaço de pão, não tenho mais nada. Faz isso. E a Bíblia vai falando que não faltou na casa dela recursos nunca mais ali na casa daquela viúva. Sabe por quê? Porque há um princípio por trás. Há o princípio do coração. Há o princípio de você honrar a Deus. Aquelas pessoas, aquela grande quantidade que eles talvez ofertavam, não fazia diferença nenhuma para eles. Mas para aquela mulher, o pouco que ela tinha, ela oferta ao Senhor. Jesus não está preocupado com o número, com a quantia. Deus está preocupado com o nosso coração. Por isso que eu fico bravo às vezes, né? Eu tenho que falar, não tenho. Às vezes tem igreja lá, não, já vi programa, não, o cara, não, agora, quem aqui, 1.000, quem 2.000, 10.000. Gente, não é isso que a gente vê Jesus fazendo. Jesus fala assim: como é que está o teu coração? O teu coração me honra? Ou o teu coração é um coração avarento? É um coração apegado às coisas desse mundo? Como é o teu coração? Por que nós honramos a Deus com dinheiro? Porque se nós não fizermos isso, nós vamos colocar o nosso coração nesses recursos. Lá em Salmo 62:10 diz assim: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o teu coração. Se as tuas riquezas aumentam, Deus não é contrário a você adquirir riqueza. Tem gente que acha que crente tem que ser pobre. Não, Deus vai dar uma graça para cada um. Tem gente que Deus vai dar uma graça especial. Você vai, sei lá, ser um empreendedor, ganhar muito dinheiro. O problema não está em ganhar dinheiro. O problema está onde está o teu coração. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo 6:9. Se puder colocar: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha que interessante.
muitos, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé. Quantas pessoas aqui, quantos tem aqui que você conhece alguém que por causa do dinheiro se desviou da fé? Você conhece alguém? Eu, como pastor, conheço um monte na minha história. Gente que por causa do dinheiro acabou se desviando da fé. Ou outros que por causa do dinheiro nunca quiseram abraçar a fé. Porque o dinheiro para ela é um Deus, é um ídolo. E ela não consegue abandonar um ídolo para transformar a sua vida e se devotar a Deus. Mateus capítulo 6 fala: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Por isso que o Senhor está nos convidando para quê? Para a gente honrar Ele, através dos nossos recursos. Mateus capítulo 13, versículo 22, diz assim: quanto ao que foi semeado entre os espinhos. Você lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador fala de 4 sementes. A primeira foi jogada à beira do caminho, e ela acabou sendo levada pelas aves. Outra foi semeada no meio de um solo rochoso, que não criava profundidade, facilmente arrancava e não frutificava. Um terceiro foi semeado entre os espinhos, e aí o texto vai dizer, aquela que foi semeada entre os espinhos, Jesus vai dar a explicação dessa parábola. Ele fala: ao que foi semeado entre os espinhos é este, que aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufoca, tornando a sua vida infrutífera. Olha que coisa séria. Jesus está ensinando e falando, isso aqui é Jesus que está falando, mas aí tem gente que fala, não, é texto do Antigo Testamento. Não, é Novo Testamento, é nova aliança. É o Senhor falando para nós de como o amor ao dinheiro faz com que a gente se perca a nossa fé, perca a nossa devoção a Deus. Eu queria chamar o pessoal do louvor para vir à frente. Sabe, amados, essa palavra é uma palavra de orientação, uma palavra de libertação. Como a pastora Sônia falou hoje pela manhã, uma palavra de libertação. Você lembra lá de Faraó? Porque Faraó fala exatamente isso. Essa foi a última tentativa de Faraó de reter o povo. Ele falou, você vai, mas deixa os teus recursos aqui no Egito. Foi a última tentativa, porque ele sabia que se ele conseguisse reter os recursos, aquele povo não ia conseguir adorar a Deus. Enquanto a gente não aprende a ter um coração voltado para agradecer e para honrar a Deus através daquilo que Ele tem nos dado, a gente jamais vai viver a plenitude daquilo que Ele tem para cada um de nós. Você nunca vai ter o suficiente. Você sempre vai viver na escassez. Por mais, tem gente que fala, não, mas se eu ganhasse mais. Eu conheço gente que teve promoção e continua na mesma situação, porque não é o mais que você ganha, é o princípio, é a motivação que está no coração. É interessante porque lá em Marcos capítulo 4, você lembra do episódio quando uma mulher entra e quebra um vaso de perfume ali e derrama na cabeça de Jesus, né? E aquele perfume custava 300 denários, o que hoje, se a gente fosse fazer uma transposição para hoje, seria uns 15 mil reais. E os discípulos que estavam em volta, né, Judas principalmente ali, falaram assim, olha, por que esse desperdício? Aquela mulher não estava medindo o valor, ela não pensou no valor daquele perfume, ela pensou que ela queria honrar a Deus, ela queria honrar Jesus com aquilo ali, ela não estava preocupada.
Tem gente que, e é interessante, ele fala assim: poderia ter vendido e dado o dinheiro aos pobres. E outro texto vai falar assim: e não porque ele estava preocupado com os pobres. A gente precisa aprender, amados, a honrar ao Senhor com aquilo que Ele tem nos dado. Quer seja recursos financeiros, a gente poder aprender a abençoar. Deus derrama o pão nosso sobre a nossa vida. Deus tem derramado o pão. Deus quer que você possa usufruir daquilo que Ele tem te dado. Deus sente prazer em que você possa usufruir daquilo que Ele tem te dado. Só que Deus te dá pão e te dá sementes. Lembre-se disso. Eu ouvi isso uma vez de um pastor e isso marcou minha vida. Deus te dá pão e te dá sementes. Se você come a semente, o que acontece? Imagina o seguinte: imagina que você é um agricultor e você tem sementes de milho para plantar para a próxima colheita. E cada semente daquela que você plantar vai gerar um pé de milho. Aquele pé de milho vai gerar várias espigas e vai gerar colheita e vai dar emprego e vai gerar abundância. Mas você olha aquele milho e você resolve comer o milho. Fala, afinal de contas, aquele milho, vamos fazer um bolinho de fubá aqui, né? Um bolinho de milho. Vamos fazer um curau. Vamos fazer uma polenta, vamos fazer um cuscuz, vamos fazer uma pamonha, e você acaba comendo todo aquele milho. O que acontece com aquele recurso? Você vai encher a tua barriga, mas ele vai acabar, e ele não vai te dar frutos, porque você comeu a semente. Semente não é para ser comida, semente é para ser plantada. Tem uma parte daquilo que Deus dá para você, para a tua casa e para a tua família, que são sementes. E sementes são para serem plantadas, para produzir mais fruto, para abençoar a vida de mais pessoas. Agora Deus te dá o pão, e o pão é para ser comido. Você não pode semear o pão. Se você enterrar o pão, ele vai embolorar. O pão que Deus te dá é para você usufruir, para você poder trocar talvez o teu carro, você comprar a tua casa que você quer, para você fazer aquilo, fazer a viagem de férias que você está querendo agora no final do ano, fazer. Deus te dá o pão, e o pão é para você usufruir, mas as sementes é para você semear. Se você comer as sementes, você não vai ver o fruto daquilo que Deus colocou na tua mão. Lembre-se disso. O que é que Deus tem colocado na tua mão, que é pão? O que Deus tem colocado na tua mão, que é semente, para você poder semear. Honre a Deus com os recursos que Ele tem te dado. Honra o Senhor com todos os teus recursos e com os primeiros frutos da tua plantação, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Semeie as sementes que Deus colocou no teu coração, com a motivação correta, com o coração correto. Semeie com alegria. Dê os recursos que Deus colocou na tua vida. Semeie o tempo que Deus te deu. Gente, eu sou tão feliz, tão grato. Quantas pessoas, gente, nós temos, eu vou repetir isso de novo, pessoas aqui na igreja que dão uma parte preciosa do seu tempo para estar aqui ministrando louvor, para estar no ensaio, para estar cuidando, para dar aula no instituto para as crianças. Quantas pessoas têm ofertado tempo ali, está aqui na câmera, né? Irmão, empresário, dono de uma empresa, está aqui hoje, segurando a câmera, filmando a gente. Prazer de a gente poder dar as sementes daquilo que Deus tem colocado na nossa vida. Pelos líderes de célula que têm aberto a sua casa. Eu sei que criança às vezes sobe mesmo no sofá e suja. Já minha casa já sujou. Glória a Deus pela tua vida,
porque você tem usado as sementes que Deus tem colocado na tua vida para alcançar e para abençoar a vida de outras pessoas. É isso que o Senhor fala, honra a Deus com aquilo que Deus tem te dado. Estou lembrando ali do irmão, né, que está aqui nos filmando. Ele tem um estúdio, e quando a gente foi fazer a série, né, do Família 360, ele falou: pastor, vem aqui, eu quero colocar o meu estúdio à disposição de vocês, para vocês filmarem. Colocou os funcionários dele ali para que eu pudesse gravar, fez a edição, fez um trabalho lindo. Glória a Deus pela tua vida. Vamos dar salva de palmas ao Senhor. Sabe, amados, é usar aquilo que Deus te deu para ser instrumento de bênção. É pegar as sementes e falar com a maior alegria do coração: eu estou aqui para semear. Não coma as sementes que Deus tem te dado, porque você pode até fazer uma grande festa comendo as sementes, mas vai passar e vai acabar, e vai vir a fome depois e não vai ter mais. Sementes são para serem semeadas. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Eu quero que nesse final de ano você possa refletir nisso. Queria chamar a pastora Sônia para orar conosco nesse momento. Senhor, checa os nossos corações. Qual é a nossa motivação? Qual é a nossa motivação? A nossa motivação é honrar a Deus. Eu quero abençoar, eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus através do meu tempo, através dos meus recursos, através dos meus bens, através da casa que eu tenho, através do meu sofá. Eu quero honrar a Deus. Eu quero honrar a Deus. E quando a gente honra a Deus com todos os nossos recursos, os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, Senhor, abra as tuas mãos agora. Nós oramos, Deus. Sonda-nos, ó Deus, nesta noite, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade. Sonda o nosso coração, alinha o nosso pensamento, alinha, Senhor, as nossas motivações neste momento onde a tua palavra veio para dividir alma de espírito, junta de medula, intenção de motivação. Nós nos abrimos para nos submeter à tua palavra nesta hora, para sermos esquadrinhados pela tua palavra, Senhor. Pode agora olhar, sonda, coloca a tua sonda, esquadrinha. Nós nos submetemos ao Senhor. Nós queremos ouvir a direção, o que o Senhor tem para nós neste tempo, o que devemos entregar, o que devemos ofertar, onde está o nosso coração. Em nome de Jesus, nós oramos agora para que haja libertação na tua mente. Você que tem sofrido pelo medo, o medo da escassez, o medo da falta. Você que tem confiado ainda no teu braço, quando o Senhor diz que Ele é o nosso braço forte. É Ele que vai nos dar os recursos, é Ele que vai nos dar as estratégias, é Ele que vai nos dar as saídas. Neste momento eu quero convidar você, e nós vamos silenciar o louvor. Eu quero que você ore. Eu tenho te dado essa chave. A tua boca, aquilo que sai da tua boca, incomoda o inferno. Quando nós vemos Ananias e Safira, nós vimos uma batalha ali. Tem uma batalha espiritual para reter a verdadeira compreensão da oferta que Maria de Betânia deu ao Senhor. A verdadeira oferta que ela deu foi a adoração. Foi a adoração, quando ela quebrou aquele perfume. A adoração subiu. Nós vemos Ananias e Safira, e a palavra diz que Pedro falou: por que você deixou Satanás entrar? Ei,
Preste atenção, é possível ofertar sem estarmos totalmente entregues ao Senhor. Essa é uma palavra pastoral, uma palavra de orientação, de direção, que eu creio em nome de Jesus que vai estar sendo escrita no teu coração no dia de hoje, para que haja libertação na tua vida e nas próximas gerações. O Senhor quer a nossa motivação correta em adoração. O que foi pregado aqui hoje é sobre adoração. E eu quero dar a você a oportunidade de você orar por você, pela tua casa, pela tua descendência. Eu quero dar a você a oportunidade de entregar novamente o teu coração ao Senhor. Os recursos falam do coração. E eu quero convidar você a orar alto. Ore ouvindo a tua oração de entrega, dizendo: Senhor, eu me arrependo. Vamos entrar na presença do Senhor com arrependimento nesse momento. Se temos retido, seja o tempo, seja os recursos, seja os dons, seja a casa, o que temos retido, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua misericórdia, revela-nos hoje, para que sejamos livres, para que sejamos livres, para que sejamos livres. Nós não queremos dividir o nosso coração com o inimigo das nossas almas. Esses são dias onde o Senhor está nos dando a oportunidade de novamente entendermos o sacrifício na adoração e na entrega. A gratidão vai desatar o teu destino. A gratidão vai desatar a tua vida. A gratidão vai incomodar o inferno, mas vai colocá-lo distante de você. Em nome de Jesus, levante as suas mãos o mais alto que você puder e diga: Senhor, me liberta da escassez, me liberta do medo, me liberta, Senhor, da pobreza espiritual, me liberta daquilo que retém, que me coloca nesse lugar de escassez. Me liberta, Senhor, daquilo que eu recebi dos meus pais, talvez, dos meus avós, que me marcaram com o sentimento do não posso, não tenho, não posso, não tenho, não posso, não tenho. Senhor, libera agora o teu povo, libera a mente do teu povo, para entender o valor que cada um tem. Ah, Deus, o coração do Senhor nesta noite está desejoso por te abençoar. Ei, pergunte ao Senhor o que mais o Senhor quer. Sonda no Senhor. Nós não queremos retido nada no Egito. Nós não vamos deixar os recursos que o Senhor tem nos dado no Egito por medo. Nós trazemos ao Senhor a nossa vida. Oferte a tua vida ao Senhor novamente. Oferte a tua vida ao Senhor novamente. Oferte a tua vida ao Senhor novamente. Oferte, oferte, oferte. Oferte a adoração, o som, o tempo. Recebe, 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 recebe. Vamos deixando subindo. Nós não vamos entregar o que é defeituoso. É o nosso dia hoje. É o nosso dia hoje. É o nosso fôlego de vida hoje no altar do Senhor. Oh!
Mais, o que mais, Senhor? Oh, a adoração. O texto de 1 Coríntios diz para nós que nós podemos falar a língua dos homens e dos anjos, mas se nós não tivermos amor, de nada vai valer. Que nós podemos entregar todos os nossos bens aos pobres, mas se não tivermos amor, de nada valerá. A palavra de Deus nos diz que nós podemos entregar o nosso próprio corpo para ser queimado. Se não tiver amor, de nada vai valer. Ei! O Espírito do Senhor está dizendo para nós que é sobre o coração. Revela o meu coração a mim mesmo, Senhor. Você pode pedir isso? Você não tem medo não, não é? Você não tem medo não, não é? O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino eu pensava como menino, sentia como menino, agia como menino, mas agora que eu sou homem, eu penso como homem. O Senhor está convidando a igreja a um nível de maturidade, na entrega, na adoração. Ei, porque virão dias em que nós precisaremos saber aonde a nossa fé está firmada, de quem nós dependemos. Virão dias em que toda a nossa esperança precisará estar no autor da nossa fé, Cristo Jesus. Levante as suas mãos e adore a Ele agora. Adore a Ele sem música mesmo. Pode adorar, pode adorar. Mais um pouco. Lembra de Maria? Estava todo mundo na sala. Estava todo mundo. Marta continuava preocupada. Mas Maria falou assim: olha, o Salvador, o Redentor, ele ressuscitou o meu irmão. Ele pode todas as coisas. Eu vou derramar tudo diante dele. Vamos. Tem um som. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples pra um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, Vamos juntos? não sem vergonha, cante essa canção, pois sei que há fôlego. Nesses pulmões, adore ao Senhor. Adore ao Senhor com os seus bens. Em
os seus talentos, com o seu tempo. Desate hoje a gratidão, a generosidade na sua vida, em nome de Jesus. Movimenta, Espírito Santo, movimenta, Espírito Santo. Ei, tudo que o Senhor tem para este povo, tudo que o Senhor tem, libera, 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 Senhor. Generosidade, gratidão, movimento, Espírito Santo. Diga ao teu coração: seja livre, seja livre para dar, para amar, para entregar, para derramar, para expressar, para abraçar, para servir. Charabalaba, choradalaba. Nós fazemos guerra espiritual dessa forma, entregando tudo, 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 tudo. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais, tem mais em você, tem mais, tem mais, tem mais, oh, tem mais. Aleluia, 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 aleluia. Tem mais, tem mais. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Lembre-se, Deus deseja ser honrado através dos recursos que Ele tem colocado para você, mas que essa honra nasça de um coração adorador, de um coração que fala: Senhor, obrigado, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Eu não tenho como não te honrar com a minha vida, com a minha casa, com meus talentos, com os meus recursos. Não tem como eu não te honrar, fruto de tudo que o Senhor tem feito pela minha vida. Que você possa sair daqui refletindo hoje, e que você vá para casa pensando: será que eu tenho honrado a Deus com aquilo que Ele tem me dado, com todo o meu coração? Será? Responda essa pergunta para o Senhor ao longo dessa semana, em nome de Jesus. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o consolo e a direção do Espírito esteja sobre você e a tua família, em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Ei, meu